Verão, gente, praias lotadas, a gente estava vendo ali a Praia do Lé em plena quinta-feira, né? Mas enquanto uns gostam de ficar ali sentadinho, ali ó, debaixo da barraca, curtindo, pegando um sol, um bronze, brincando com a garotada, conversando com os amigos, outros gostam de ir para a água, se refrescar, né, gente? Tomar banho ou fazer exercício. Aí vem a galera da natação, canoa, remo, tem gente que gosta ali de se aventurar, pular da pedra. Mas, gente, atividades no mar exigem uma atenção, um cuidado especial, não importa qual seja. O caso do fisiculturista que morreu afogado em Vila Velha levantou muitas dúvidas, né, pra gente e, claro, um alerta importantíssimo. A gente está falando de um jovem, cara de 30 anos, atleta de alto rendimento, alta performance. Até que ponto o condicionamento físico ajuda ou engana na hora de encarar, por exemplo, uma atividade como essa, natação em mar aberto, que exige muito esforço? Ser forte, ter preparo físico, ser atleta, isso garante a segurança no mar, por exemplo? O que acontece com o nosso coração quando o corpo é exigido além do limite? Vamos conversar com o Dr. Emílio Pereira Júnior, médico cardiologista. Nosso parceiro já está aqui mais uma vez. Bom dia para você, doutor Emílio. Bom dia, Bruna. Obrigado pelo convite. Bem-vindo mais uma vez. Doutor, quando a gente vê ali uma situação como essa, né, um cara jovem, preparado, sobretudo, estava muito acostumado a fazer essa travessia, não era a primeira, a segunda, nem a terceira vez. Do ponto de vista cardíaco, o que a gente pode falar? Até porque ninguém sabe o que aconteceu de fato, mas ele se afogou. Do ponto de vista cardíaco, o que um exercício como esse pode trazer para o corpo? Em primeiro lugar, nossos sentimentos também, né? A toda a família e amigos, né? Um jovem, né? O esporte é vida, né? Já um atleta, né? Quando acontece é uma fatalidade que deixa todos comovidos, né? Em segundo lugar, é que a atividade física, né? Ela é bem complexa, né? Temos vários níveis de atividade também. Era um atleta, fisiculturista, já praticando atividade física de longa data, ao que parece, tinha conhecimento na área também, era personal, se eu não me engano, né, que foi dito tudo, e adaptado a uma atividade. Só que, infelizmente, o mar, né, pode ser traiçoeiro, né, dizem os pescadores, os marinheiros, os navegantes aí, e principalmente para quem está diretamente em contato com ele, quem está nadando, quem está remando, quem está em qualquer outro vela, kitesurf, qualquer outro meio de esporte aquático, são situações bem diferentes que acontecem, né? Então, se a pessoa não está muito bem adaptada àquela modalidade, ou até está adaptada, mas não está num dia muito bom para poder praticar aquilo ali, e as intempéries que pode acontecer, casos como esse pode acontecer mesmo pessoas bem treinadas, bem preparadas, saudáveis, né, sem nenhuma doença em si, pode apresentar problemas nessas situações. Existem doenças cardíacas, doutor, silenciosas, que de repente só vão se manifestar num momento como esse de esforço extremo? Pode acontecer sim. Quando a gente fala em atletas, principalmente, temos uma métrica assim, que também não é totalmente exata, né, porque nós somos do meio biológico bem diferentes, mas você tem, abaixo de 35 anos, as doenças mais comuns são até aquelas de base mais genética mesmo, malformações cardíacas, às vezes, que são bem raras, não devem nem são investigadas de qualquer forma, desde que a pessoa não tenha nenhum sintoma. Podem ter também as doenças secundárias, assim, problemas que acometem o coração. Passamos aí pela Covid, né, a pandemia, né, tivemos casos até de miocardite, pericardite, que é onde situações que o coração inflama, esse coração inflamado ele pode sofrer de uma insuficiência cardíaca, o quê? Perder a função e com isso causar arritmias e funcionar como se fosse uma questão de um infarto. O próprio infarto, por exemplo, que é a mais comum, sobretudo em atletas mais né, de forma considerada assim padrão, após os 35, 40 anos. Mas os mais jovens geralmente causas secundárias, às vezes E lembrar que essa miocardite, né, pericardite também que pode estar junta, ela pode vir de semanas, às vezes meses depois de uma gripe, um resfriado. Exato. Estamos falando aqui também do verão, né? Então o verão é um período de festas, né? Todo mundo reduz um pouco o ritmo de treinos, às vezes descondiciona-se um pouco o atleta, mesmo o profissional passa por isso e ele às vezes sofre essas consequências trágicas, né? Pois é, triste demais. Essa combinação de esforço físico,
água gelada, não sei, né? Vou jogar aqui para o senhor. Ansiedade, porque de repente você está ali, está vendo que não vai conseguir chegar, não vai dar pé. Isso pode causar, por exemplo, uma arritmia cardíaca? Pode sim, né? Mesmo quem está bem condicionado, se for lembrar que a temperatura, né, do mar aqui então, né, daqui do Espírito Santo para baixo do país é bem gelado. O Rio, você vai, conforme desce, a água é mais gelada também. Então, além do choque térmico, né, há uma chamada ativação simpática. O que é? É o nosso organismo que se adapta para poder, né, aquilo que a gente falou até has semanas atrás aí sobre o calor, né, no organismo, para tentar manter o equilíbrio de temperatura corpórea, no caso da água gelada, da água fria, que é o nosso litoral mesmo no verão. O organismo ele acelera o batimento cardíaco, ele aumenta a pressão, há uma vasoconstricção para que o organismo não perca mais calor, né, para o meio. Então, com tudo isso, pode fazer uma situação que está compensada em condições normais, a questão também do oxigênio, né, da respiração. A gente estava lendo a respeito, a pessoa que vai nadar em mar aberto tem que estar preparada para respirar de ambos os lados, tem que ter um preparo melhor de temperatura também e uma série de recomendações específicas para quem vai encarar o mar aberto, independente de que mar também, né, de ondas. Sim. Você estava falando do Lé, né, fui lá com meu filho no verão passado, algumas noções de surf com o tio dele. É bem diferente você nadar no Lé, por exemplo, do que você vai em Manguinhos, né, por exemplo, que é uma praia bem mais tranquila, com muito mais crianças. Se você vai na Ponta da Fruta, se você vai no Havaí, a diferença de onda, de maré, puxa, os riscos são bem diferentes. Correnteza, a temperatura, né? As correntes de retorno também, o profissional vai falar a respeito também disso, né? A gente mesmo já passou por alguns apertos até no litoral aqui de Vila Velha, tem Búzios certa vez que tivemos que ter a ajuda de guarda-vidas e de amigos para nos ajudar quando a gente achava, isso alguns anos atrás, né? Até em melhores condições físicas, quando a gente achava que dava, mas o mar... Que ia dar conta, né? Que ia dar conta, mas a distância, né? No olho você pode ter essa diferença. Ali em Itapuã acontece muito isso, o gerente de salvamento vai falar já pra gente. A pessoa tá ali na faixa de areia, vê a distância da ilha e fala, pô, tranquilo, pertinho, nada, já um tempo, faço exercício, acha que vai dar e acaba tendo que pedir ajuda. Agora, doutor, o uso de pré-treino, né? Pré-treino, quem faz academia aí, normalmente vai ter um potinho de pré-treino em casa, termogênico, isso antes de fazer um exercício como esse, pode causar alguma alteração no coração? Quando você fala em pré-treino, termogênicos, a mesma classe. Aí, ontem mesmo eu atendi uma paciente que estava sentindo-se mal, com palpitações, dores no peito, perda de sono, sintomas de refluxo, que tinha uma formulação lá até natural, uns 20 componentes, todos, não só cafeína, né, que é o mais comum, que tem nos cafés energéticos, mas um produto lá que não é porque é natural que não faz mal, né? Ele ativa tudo que nós falamos que é o sistema simpático, que é o que ativa o nosso organismo, né, para luta ou para fuga em situações de estresse também, que faz o batimento acelerar, faz a pressão subir, causa os vasos sanguíneos podem se contrair para melhorar também a circulação nos músculos, por exemplo. Tudo isso pode descompensar sim. Então você não pode usar. Com moderação, se a pessoa se sentir bem, não existe indicação, né? Ela tem que usar. Não, mas ela sentindo-se bem, eu acho que a sensação e o preparo são meio que triam mais ou menos o que ela pode fazer, se ela deve usar ou não. Mas claro que os exageros, comecei a ter sintoma, isso que eu mencionei, está na hora de suspender e evitar ou reajustar a atividade física, os hábitos. Falamos de algumas coisas também do sono, né? O pré-treino ele pode prejudicar o sono e quem não dorme bem também perde performance no exercício, fica mais suscetível a essas complicações. A gente está falando não só da natação, tá, gente? É o caso específico que chamou a atenção ali, mas se a gente está falando de uma pessoa que vai fazer um beach tênis aí na praia, no sol, ou até mesmo uma corrida, uma musculação, os cuidados são os mesmos, né? Sim, como eu falei, a adaptação às atividades, né? Conversávamos aqui antes, né, um dos medalhistas, né, olímpicos aí, o Gustavo Bois, certa vez uma reportagem famosa aí do passado, ele foi para o mar nadar, campeão da natação, né, daquele todo o preparo físico, foi para o mar, passou aperto. Um outro caso que a gente citou também tá até a imagem ali de crossfit também, assim como o beach tênis, talvez um dos esportes do momento, né? Houve no ano passado, retrasado, né, 2024, durante uma competição no CrossFit Games, né,
um campeão já, um atleta de polo aquático, né, que é aquela modalidade que a pessoa já nada em piscina, já nada, não pode encostar o pé no chão. Ele, durante a prática, uma distância de cerca de 800 metros, se eu não me engano, sofreu um afogamento e veio a óbito durante uma competição internacional. São os Jogos Olímpicos do CrossFit, por exemplo. O cara era muito preparado, né? Bem preparado. Então, essas questões acontecem em qualquer modalidade e com qualquer pessoa. Falando dos esportes aquáticos, onde o problema pode ser o frio, a oxigenação, a respiração, os intempéries do mar, mas tem, que você falou, beach tênis, a temperatura da areia, estamos vivendo cada dia que passa recordes e recordes, né, de temperaturas aqui na cidade. A questão do aquecimento global também é uma constante, a temperatura está aumentando e vai aumentar mesmo. Então, tudo isso nós temos que estar nos adaptando. Como? Treinando, métodos saudáveis e evitando certos atalhos, né? O termogênico ele ajuda, mas é um atalho que às vezes pode levar para um caminho que não é um dos melhores. Exato, perfeito. Doutor, o gerente de salvamento aquático, você de casa também, fez orientações sobre a travessia, que é muito realizada em Vila Velha, né? Ela é muito popular. Ele contou que muitas pessoas acreditam que a distância é curta e encaram o mar no meio do caminho, tem que pedir ajuda diariamente. Isso acontece. Até gente que vem de fora, turista, que acaba se aventurando e passa aperto. Vamos ver o que ele falou a respeito aí da travessia. Não faça travessia nadando. A gente tem aqui na Vila Velha um pessoal que aluga os barcos, faz uma travessia segura, depois eles retornam e buscam com segurança. Então, pessoal, assim, a recomendação é não tentar se arriscar, é um risco desnecessário, porque além do desconhecimento do local, do risco que aquele local oferece, ela passa uma ilusão de que é perto. Quem chega na praia, realmente você olha a ilha assim, eu consigo nadar, tá lá, é fácil, eu vou. Então, cai nessa besteira de querer se arriscar e acaba, não chega nem na ilha e já pede socorro. Caso tentem fazer isso, quero nadar, quero ir para a praia, quero nadar, que procure nadar sempre paralelo, porque cansou e está próximo à areia, consegue voltar, consegue ficar em pé e descansar. Mas eu quero nadar, quero me aventurar. Vai aventurar, procura uma boia, nade com a boia, alguma coisa assim, que se você cansar, consegue chegar no local. Caso mesmo assim, ele vai tentar, quando ele tentar e se sentir cansaço, viu que não vai conseguir, não fica na dúvida, pede socorro antes de chegar à exaustão completa. Porque aí dá tempo do guarda-vida, viu, ser acionado, chegar e conseguir resgatá-lo tranquilo. Pois é, né, gente? Um alerta importantíssimo. Então, além dos cuidados com a nossa saúde, a gente ter essa noção mesmo, se dá para ir, se não dá, ter esse cuidado, esse discernimento. Doutor, ontem uma fala de um amigo do rapaz, do Léo, que faleceu, né? Ele falou, o Léo já estava acostumado a fazer essa travessia aqui direto, mas ele almoçou antes de ir para o mar, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Muito se fala, né, os antigos principalmente, não pode mergulhar, comeu, almoçou agora, a criança fica ali de castigo, doida para entrar na piscina e fica ali 1, 2 horas. Existe essa relação, esse perigo? Pode haver algo relacionado aí em comer e ir para o mar, para a água? É um perigo em si, nem tanto, né? Mas se for pensar aqui, né, durante a digestão, principalmente porque tem diferença você fazer um pequeno lanche, uma pequena refeição ou comer um prato de feijoada, por exemplo. Ou você está no verão em que tem outros pratos típicos também, refeições mais pesadas vão requerer uma digestão mais prolongada. Então o próprio organismo, ele é sábio, né? Ele direciona o fluxo sanguíneo principal para a digestão. Não é à toa que também durante as cirurgias, também, que é um pré-operatório, a pessoa faz o jejum. Qual que é o maior risco? Por que o jejum? O risco da glicose variar muito também influencia, mas a questão de evitar da pessoa durante aquele trauma. É um esforço físico, não é um esforço, mas é um trauma, né, cirúrgico que vai fazer o batimento acelerar, vai reduzir, vai atrapalhar a peristalse e pode fazê-la vomitar. Então, a refeição pesada há um risco. Se for uma refeição muito pesada, a pessoa, além de dar aquela questão de sono que nós temos após o almoço, verdade, por exemplo, a leseira, né, aquele reflexo que nós temos, ele aumenta a chance de ter refluxo, de ter vômitos e tudo isso, imagina em mar aberto. Né? Se a pessoa está correndo, está pedalando, uma criança brincando, sentiu qualquer coisa, ela para, mas se ela está no mar, se ela parar, ela vai afundar. Né? Como foi mencionado ali, algumas das precauções que tem que ver é sempre com alguém junto,
boias, né? Alguns falam até a boia mesmo, não só em ajudar a pessoa, mas também por ser fácil de identificação, quem usa touca, uma touca de cor colorida, mais chamativa, né? Eu, por exemplo, naquela mesma região, tenho pacientes idosos ali em Vila Velha de mais de 70 anos que nadam no mar. Tem aula ali, né? A gente fala, pode nadar, deve, são idosos de mais de 75 anos, para falar, lembrei de uma senhora aqui, só que ela vai sempre paralela, assim como foi mencionado, ela nada sempre paralela à costa, sempre acompanhada, para não ocorrerem esses riscos como acontece. Ela vai logo cedo, né, se prepara, dorme bem, faz o alongamento, lembrar que na água, não é à toa que a gente faz um aquecimento prévio a qualquer grande atividade física, então se você está quente, mas você entra no mar frio, você não está aqui, você tem que se aquecer, se alongar, porque a musculatura para nadar, para você remar, para boiar, se for, tudo isso muda numa temperatura mais gelada na água, né? Com certeza. E falando desses cuidados também, não necessariamente quem vai para o mar para fazer um exercício ali de alto rendimento, a gente está falando das atividades físicas, mas uma brincadeira, um momento de lazer, um segundo de descuido na praia, as praias estão lotadas, também podem representar um risco, tá? Principalmente para as crianças. Aí a gente está falando do risco de afogamento. Os papais do Pedro e da Alice, que vão muito para a praia com eles, dois fofos, eles compartilharam, olha aí os dois, ó, brincando, gente, os cuidados que eles tomam com os pequenos. Olha a roupa colorida que a gente estava mencionando aqui também. Vamos ver o que eles falaram. Bom dia, pessoal do Tribuna Manhã. Nós somos pais do Pedro, que tem 6 anos, e da Alice, de 9 meses. Nossa família costuma muito ir à praia e a gente toma muito cuidado, né, em relação a estar no ambiente da praia, utilizando protetor solar adequado para a idade deles, além de camisas de proteção solar, né, correta, com cores vivas, que a gente possa identificar cores chamativas, de preferência fluorescentes, né? Guarda-sol fluorescente também, cores vivas. Quando o Pedro vai para a água, a gente bota um certo limite de água até no joelho, e quando a gente está junto com ele, para a gente ficar sempre em alerta ali, e sempre na nossa visão, no campo de visão nossa. Supervisionado, né, Isso. por nós na água, que é um ambiente que a gente gosta muito de ir, mas que é perigoso, né? Precisa de atenção e cuidado, principalmente a gente que tem criança. E como dizia a vovó, água não tem cabelo. Tome cuidado dos seus filhos. Com certeza. Obrigada, família, aí por compartilhar os cuidados ali na hora da logística das crianças, eles estavam falando. Agora, no quesito saúde, o que a gente pode deixar aqui de recado para a gente encerrar também, para a criançada curtir também com tranquilidade, criançada que não para quieta, faça sol, faça chuva, água gelada, estão sempre querendo ali se mexer. Que cuidados que a gente pode orientar os pais também, doutor Emílio? O casal e os pais estão de parabéns, tá? Estão cumprindo direitinho a cartilha, né? Tanto a proteção contra afogamentos, a questão da proteção solar também, né? A criança precisa disso, mas é aquilo que a gente fala também do verão, né? Como tudo, manter a criança vai estar brincando, ela vai esquecer de se hidratar, então hidratar bastante. A gente pode até sofrer uma desidratação na água, é um outro fator de risco também para complicações no mar. Estou só no mar, não estou ingerindo água, não estou bebendo água de coco, sucos, tem que hidratar a criança, alimentar também. Agora temos ainda pelo menos mais uns 15 dias de férias, né? Muitos dias de sol com certeza, então as crianças ainda vão aproveitar muito os balneários. Previamente, né, incentivar o esporte, né? Como eu falei, esporte é vida, né? O exercício, né, a atividade física intensa, ela pode levar a fatalidades, mas o sedentarismo com certeza leva muito mais, é uma das principais causas de problemas que nós temos no mundo hoje. Então, você matricular as crianças, né, já na natação, para elas saberem desde cedo, estar sempre perto do adulto, né, identificação, sempre alguém vigiando, isso eu acho que é fundamental. E viver e aproveitar os momentos em família de férias. Né? É gostoso demais, né? Doutor Emílio Pereira Júnior, cardiologista, obrigado pelas dicas e pela participação. Obrigado. Até a próxima.